Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos tratar, no capítulo 4, nós vamos estar tratando de uma técnica conhecida como RAG, né? Retrieval Augmented Generation, ou geração aumentada de recuperação. A ideia, o que é esse aumentada, né? É porque até agora, até aqui, nós temos feito consultas às LLMs com questões. A gente pode montar um promptzinho e enviar esse texto, na verdade, para a LLM, e ela responde com base no treinamento dela. Com a técnica do RAG, a gente vai mudar um pouco isso. A LLM vai continuar usando o treinamento dela, mas só que ela vai buscar as respostas nos documentos que eu enviar para a LLM. Então, a ideia é, eu vou dar para ela os documentos e vou dizer assim, olha, procure a resposta aqui, nesses documentos, e não nos dados que você tem. Só que ela vai montar a resposta dela. Então, é como se você estivesse falando com uma pessoa. Olha, Joãozinho, responda essa pergunta que eu te fizer usando esse documento. Mas o Joãozinho vai usar as palavras dele. A colocar isso em linguagem natural, ele vai colocar pela inteligência dele. E ali ele está usando as técnicas da LLM geral. Mas eu quero que o conteúdo você procure nesses documentos que eu estou te passando. Então, é por isso que é chamado de recuperação aumentada, né? A ideia funciona da seguinte, em 3 passos, né? Primeiro, eu vou ter essa fase de load, que é a carga dos documentos. Posso carregar um ou mais de um documento em diferentes formatos, doc, CSV, TXT, tem vários tipos de carregadores. A gente vai estar vendo isso nos outros vídeos. Depois, eu quero que você quebre esses documentos em partes menores, em chunks, partes menores, tá? É essa parte de divisão do texto. Isso vai ser útil para indexar os dados para o modelo, tá? Ainda não mandei para a LLM, estou só pré-processando os dados. Depois eu vou pegar essas partes menores e vou transformar isso em um vetor numérico, que é conhecido como embeddings. Então, eu tenho rotinas que já fazem isso, que eu vou dar o texto e ele vai calcular esse vetor numérico. Porque a ideia é você ter uma representação numérica desse texto, dos conceitos que estão dentro desse texto, num espaço vetorial. Então, quando eu fizer uma pergunta sobre um determinado conceito, ele vai procurar naquele espaço vetorial o que tem próximo espacialmente daquele conceito. Então, ele vai transformar essa informação em uma informação espacial. E aí a questão vai ser uma questão matemática. Eu quero saber o que está próximo desse espaço, ou seja, o que tem distância euclidiana menor com esse conceito inicial que eu tenho. Então, essa etapa do embeddings, e depois, quando eu tiver esses embeddings, que é um monte de números, né, eu vou armazenar isso numa base de dados online, que é chamada Vector Store. Essa Vector Store não somente ela armazena dados, como ela é capaz de fazer busca nesses dados. É ela que vai fazer a busca nesses dados. Então, qual vai ser a ideia que vai funcionar? Eu não posso pegar aqueles montes de arquivos. Imagina, eu peguei arquivos de 100 mega e gravei na Vector Store 100 mega. Eu não posso pegar esse arquivo de 100 mega e mandar 100 mega de texto para OpenAI, para o LLM, para o Claude, para o Gemini. A LLM ela tem um limite para você enviar dados para ela. Né? A gente tem feito os prompts são pequenos, né? Tem um limite para isso. Limite em torno de 16K. Depende do pacote que você está usando, do modelo que você está usando. Né? Então, você tem um limite. Então, o que nós vamos fazer?
Nós vamos pegar a nossa questão, nossa question, e mandar para o prompt, para montar aquele prompt, que é o que a gente já vinha fazendo. Pega o question, a pergunta e vou encaixar no prompt. Depois eu mando para a LLM para ela calcular a resposta. Mas eu vou mandar para esse prompt também, eu vou colocar, não vou colocar aqueles 100 MB de documento, porque aí vou estourar o limite, né? Eu vou pegar para o Vector Store e vou mandar essa mesma pergunta para o Vector Store. E dizer para ele o seguinte, e ele vai me dizer o seguinte, ele vai me dar um conjunto de documentos, ou de trechos de documentos, porque se lembra que a gente picotou esse documento em várias partes? Ele vai me dar as partes mais relevantes para responder essa pergunta. Eu posso dizer para ele, me dá as 4 partes mais relevantes. Então, ele vai me dar só essas partezinhas azuis que estão marcadas aí, só as partes mais relevantes. Eu vou pegar essas partes relevantes, vou mandar para o prompt, vou montar um prompt único e mandar para a LLM. Então, você veja que eu mando uma quantidade limitada de dados para a LLM, mas já mando dados certos para ela. Então, é como se tivesse assim, a LLM é como se fosse uma pessoa. E eu estou dando para ela, ela responde para mim essa pergunta, só que eu estou dando para ele todos os elementos para você responder essa pergunta. Essa que é a ideia da LLM, é essa. Eu tenho que dar para ele todos os dados. Eu não preciso me preocupar em colocar isso numa forma coloquial. Isso a LLM vai fazer. Escrever uma frase, acertar os verbos, isso ele vai fazer. Ele faz isso. Você tem que se preocupar em dar a informação. No prompt tem que dar a informação para a LLM. Então, vai ser basicamente esse pacote. Vamos entrar aqui na nossa pasta Udemy e abrir o arquivo, então, RAG simples. Vamos fazer um RAG simples, o mais simples, só para ver a coisa funcionando, né? Primeiro eu vou abrir as bibliotecas. As bibliotecas são as tradicionais, só que eu tenho bibliotecas novas aqui, ó. Eu tenho essa aqui, a FAIS, que é a minha Vector Store, está lá na nuvem. Eu tenho o OpenAI Embeddings, é do próprio OpenAI, que é quem vai fazer o embedding. Eu tenho o CSV Loader, que é um pacote que lê CSV, tá? Bom, abrir aqui as minhas bibliotecas, vou abrir as bibliotecas que é padrão, né, que a gente vem sempre abrindo aqui, as chaves que eu vou usar para os pacotes. E agora meu primeiro passo. Bom, primeiro, qual vai ser o meu objetivo? Eu vou querer, qual vai ser o meu documento que eu vou trabalhar? Meu documento, ele vai ser a Lei de Código Civil, Lei 10.406, tá? Peguei aqui no site, na internet, Lei de Código Civil, marquei o texto todo, tá? Dou aqui selecionar tudo, né? Eu marco aqui tudo, seleciono tudo. E depois de selecionar tudo, eu vou aqui num editor de texto, no meu caso aqui no Notepad++, e copiei aqui toda a lei, colei tudo e salvei no arquivo lei.txt. Esse lei.txt, ele vai ficar aqui no meu diretório, tá? Eu vou lei.txt. Ele está na mesma pasta Udemy, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou chamar o CSV Loader. O CSV Loader ele é capaz de ler arquivos de CSV, TXT. Então, é essa biblioteca que eu vou usar. Vou dar CSV Loader, leio o arquivo lei.txt com codificação UTF-8. Isso aqui é importante para ele ler os acentos certinho, tá? E depois carregue the load nesse documento aqui. Então, vamos ver o que ele vai ler aqui. Ele vai ler e ele já vai separar aquela etapa de separação que eu falei, ele já tem aqui uma separação. Uma separação que é baseada na quebra-linha, tá? Então ficou legal porque, assim, praticamente os artigos da lei, cada artigo ficou num pacote, num chunk. Aqui é o artigo 19, tá?
artigo 20, outro chunk, aqui parágrafo único, aqui os parágrafos ele separou. Talvez fosse melhor eu separar isso para que ficasse tudo junto no artigo 20, né? Mas aqui ele está fazendo por pular linha. A pergunta que eu vou fazer é a seguinte, ela está no artigo 70. Eu escolhi, vou fazer a pergunta que eu vou fazer sobre a lei é a seguinte, ó. O domicílio da pessoa natural é o lugar onde ela estabelece a sua residência, tá? Com ânimo definitivo. Então, eu vou perguntar, onde é o domicílio da pessoa natural? Tá? Essa vai ser a pergunta que eu vou colocar. Bom, tudo bem, ele já leu o meu arquivo, separou e guardou nessa variável aqui, documents. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mandar esses pacotes já divididos, né? Esses chunks, esses pedaços todos, eu tenho que mandar para fazer o embeddings, né? Então eu vou fazer isso chamando essa função da OpenAI, OpenAI Embeddings. Eu vou passar a chave da OpenAI e aí eu vou criar meus embeddings, tá? Aqui eu ainda não estou fazendo embeddings do meu documento. Aqui eu simplesmente chamei a função, a minha função, ela vai estar nessa variável aqui, embeddings. Agora, quando eu vou mandar para o meu Vector Store, que é no Files, eu vou dizer para o Vector Store o seguinte, ó, from documents, eu vou mandar para você os documentos são o arquivo já dividido em vários pedaços, estou mandando os documentos, e estou te mandando também a função que vai fazer o embeddings, tá? O embeddings aqui é só o nome da função. Eu tenho que dizer para ele os pacotes já separados, né? E a função que vai fazer embeddings, porque não é só o OpenAI que faz embeddings, a gente vai ver isso aqui em outras aulas. Tem outras maneiras de fazer o embeddings, que também fazem, tá? Então, eu passo aqui os documentos dos embeddings e carrego aqui no Vector Store. Então, essa etapa daqui, ele vai estar carregando no Vector Store o quê? Os números. Então, ele vai pegar cada um dos documentos, dos chunks, né? Cada um dos chunks, ele vai chamar a função da OpenAI para fazer embeddings, vai calcular um vetor, que é um monte de número, que representa aquele trecho, e vai gravar no Files, que é o Vector Store. Bom, eu tenho então, tá tudo gravado lá no Files. Os meus dados são todos gravados lá no Files, tá? Agora eu quero saber o seguinte, eu vou fazer minha pergunta. Onde é o domicílio da pessoa natural? Essa é a minha pergunta. Bom, eu vou ter que consultar a minha Vector Store, que está a variável aqui db. Eu vou consultar documentos que tenham similaridade com essa pergunta. Question. Onde é o domicílio da pessoa natural? Me dê os documentos onde provavelmente está a resposta dessa pergunta. Tá? E K igual a 3. Eu quero 3 documentos. Então, aqui eu vou chamar aqui Best Practice. Eu vou dar uma lida nesses documentos aqui. E eu vou criar, então, uma lista. O Best Practice vai ser uma lista, tá? Com os 3 documentos que ele vai encontrar. Aqui eu rodei de novo essa rotina aqui. Já tinha rodado uma vez. Rodei mais uma vez aqui. Bom, ele vai demorar um pouquinho, porque essa etapa daqui ele transfere todos os documentos e gera os embeddings e grava os embeddings lá no Vector Store para ficar guardado lá e eu vou manipular isso pela variável db. Então, eu tendo esse db gravado, eu vou poder depois fazer as minhas consultas. Então, minha primeira consulta é essa aqui. Eu peguei minha questão, ele já, foi bem rápido. Ele calculou, olha, tem 3 trechos daqui que são importantes. Ó, primeiro, o artigo 70. Já de cara, ele já me achou o primeiro mais relevante, que é o artigo 70. Depois ele achou o 71 e 72, que falam de coisas relacionadas, tá? Tudo bem. Agora eu vou montar o meu template.
O meu template é o seguinte, olha, você é um assistente virtual do escritório de advocacia, sua função será responder e-mails que recebemos de clientes, respondendo perguntas sobre a lei do novo Código Civil. O novo Código Civil é estabelecido pela Lei 10.406 e seu texto é dado por best practice. Você veja que eu estou passando para ele, eu não estou passando para ele o texto inteiro. Então aqui eu vou até falar, o novo Código Civil e os trechos relevantes da lei são dados por... Aqui são os da best practice, é uma lista onde eu tenho os trechos relevantes, não é a lei inteira, tá? São os trechos relevantes para ele responder minha pergunta, tá? Siga as regras abaixo. Primeiro, você deve buscar se comportar com uma maneira cordial e solícita. Suas respostas devem ser bem similares ou até idênticas aos termos da lei. Alguns dos e-mails podem conter links e informações irrelevantes. Preste atenção apenas no conteúdo útil da mensagem. Aqui está uma mensagem de dúvida recebida pelo cliente. Aí a mensagem é a pergunta que eu vou passar para ele. Escreva a melhor resposta que eu deveria enviar para solucionar a dúvida apresentada pela pergunta desse cliente e encerre com a seguinte assinatura. A equipe fale conosco, e-mail, bababá. É isso aqui. Então, esse aqui é o meu template. Agora, eu vou chamar minha LLM. Vou montar um template que vai ter duas variáveis. A message, que é a pergunta. Message, que é a pergunta. E best practice, que é uma lista. É uma lista com os documentos relevantes, tá? Você veja que eu não coloco a lei inteira aqui, porque senão eu vou estourar a LLM. Eu boto só os documentos relevantes, tá? Então, eu vou montar aqui meu prompt. E agora eu vou chamar minha LLM. Vou chamar o chat OpenAI. Criei minha chain aqui, do prompt com LLM. E vou chamar a mensagem, onde eu vou ter dois parâmetros passando. O primeiro, o message, que é a question. A question é a mesma question daqui, né? Onde é o domicílio da pessoa natural. E best practice, né? Que é onde ele vai preencher aqui, ó, a message, ele vai colocar aqui, e a best practice ele vai colocar aqui, quando montar o prompt. Né? Isso aqui são as entradas, as input variables do prompt. Tá? Então, ele vai pegar essas duas variáveis, vai passar para o prompt, vai passar para a LLM, a LLM vai pegar essas informações e vai montar em linguagem natural a resposta. Bom, prezado cliente, você já é da conta dele, ele já botou esse prezado cliente aqui. O domicílio da pessoa natural é definido pelo artigo 70 do novo Código Civil, que estabelece que o lugar onde ela estabelece a sua residência com ânimo definitivo. Caso a pessoa natural tenha diversas residências, onde viva alternadamente, consider-se-á, você veja que ele está até formal, né? Domicílio qualquer uma delas, conforme disposto no artigo 71. Além disso, em relação às relações concernentes à profissão, o lugar onde a atividade é exercida é também considerado domicílio, conforme o artigo 72. Estamos à disposição, atenciosamente, a equipe fale conosco. Pronto. Ele já fez o que seria uma resposta para dar para esse requerente aí, que ele fez a minha pergunta sobre onde é o domicílio da pessoa natural. Então, aqui é uma versão simples de RAG, você vê que foram poucas instruções, e que mais ou menos dá uma ideia do que virá aqui pela frente nesse capítulo. A gente vai detalhar um pouco mais os recursos que a gente pode embutir nessa prática. É isso, então. Muito obrigado.